Boa noite, pessoal. Tudo jóia com vocês? Espero que tenham aí estudado. Nós vamos aqui hoje, então, para a nossa segunda aula. A nossa segunda aula do nosso curso Crise Capitalista, né? Introdução ao Pensamento do Marx. A gente está usando como referência bibliográfica aqui um livro quase homônimo do nosso curso, que é quase com o mesmo nome, que é o livro do Sérgio Lessa e Vutoné. É um curso, né, de introdução, como nós anunciamos. Nosso referencial também deixa bem claro isso, não é verdade? É um curso de introdução ao pensamento do Marx. A gente ainda não está aqui com o pensamento do autor em si, mas um interlocutor, né, no caso aqui, esses autores, que nos traz aí uma perspectiva de apresentação bastante honesta para aqueles que ainda não foram introduzidos no pensamento do Marx, introduzidos no sentido de conhecer alguns princípios básicos. Eu acho que isso é muito importante, né? Terminando esse curso, a gente vai fazer um curso mais avançado, aí sim com textos do próprio Marx, né? Mas isso não tira o mérito do nosso debate, né, desse nosso curso. É a nossa segunda aula, semana que vem é a terceira e última aula, né? Como eu disse, é um curso rápido de introdução. Pessoal, o curso, né, aqui na aula primeira, nesse nosso curso, eu debati algumas questões com vocês e hoje, então, tenho outras questões. Então, tenho dois eixos programáticos para poder explanar aqui para vocês. Primeiro, vamos falar um pouco sobre a crise capitalista, né? E depois retomar o texto do Ivo Toné. Tudo bem? E do Toné e do Sérgio Lessa, claro. Pois bem, pessoal, o capitalismo, a história do capitalismo é marcada por constante crises, né? A crise do capitalismo não é uma novidade, algo específico de 2007, 2008, ou de 2016, ou ainda 2020. Né? A história do capitalismo é repleta de crises, né? Desde o século XIX até os dias de hoje. O capitalismo não existe sem crises. A gente vai tentar explicar isso no decorrer dos nossos cursos e nos cursos que vão acontecer. Então, a crise capitalista, né, ela é baseada literalmente nas suas contradições. Né? O capitalismo ele possui uma série de contradições e opera em cima dessas contradições. É uma operação de reprodução da vida extremamente contraditória, cheia de paradoxos. Né? Quanto mais trabalhamos, mais ficamos pobres. Né? Quanto menos alguns trabalham, mais ricos ficam. Né? Por quê? Porque tem que entender como é que funciona essa sociedade. Né? A lógica da extração de mais-valia, né? O tempo como referencial de produção de riquezas, né, de valor, né, isso tudo nós vamos discutir mais para frente. Então, nesse sentido, o capitalismo ele coloca a crise para nós, né, e nós que eu digo classe trabalhadora, vivenciamos essas crises constantemente. Como já dissemos no capítulo 1 aqui do livro de referência, há uma série de perspectivas que querem conservar, né, o que existe. Os revolucionários não querem conservar, não somos conservadores. Nós queremos mudar radicalmente o que existe, mas para mudar a gente precisa entender o que a gente quer mudar. Não é por isso o nosso curso aqui. Eu queria só deixar claro também que as dúvidas, perguntas, pessoal, é aqui, né, nos comentários do YouTube. Tudo bem? Vocês pegaram o link dessa aula na nossa sala de aula, né? Esse link te conduz ao YouTube e as perguntas que porventura tenham, intervenções que queiram fazer, é aqui nesses comentários do YouTube. Tudo bem? Gostaria que vocês me dissessem, na medida do possível, o que vocês estão achando do texto, né? Como é que estão os estudos de vocês? Deixem aí os seus comentários, é muito importante. Então, o capitalismo é crise, né? Dizia, o Ivo e o Sérgio dizem, existem um pensamento conservador e até o reacionário que querem conservar, né, o que existe. Nós estamos aqui em uma outra perspectiva, nós não queremos conservar o que existe. Né? O que o Brasil vive, que o mundo vive com essa crise gigantesca do capitalismo e diante da pandemia do coronavírus, né, ou seja, nós não queremos conservar ou reagir, né, voltar ao que era antes, porque não tem como voltar ao que era antes. A história, né, ela não é linear, mas a história segue. Né? Então nós não voltaremos para o mundo antes dessa crise toda. Pelo contrário, a gente vai buscando construir novas relações, novas formas de desenvolver a crítica e de transformar o mundo. Né? Essa questão saudosista de que pensa, olha, vamos voltar para 2008, 2012, o Brasil vivia melhor naquele momento. Não é bem assim a realidade. Né? E a história não tem retorno. Desculpe, lamento, mas não há retorno histórico. Né? A história é um processo contínuo, né, e que está em movimento e nós fazemos parte desse processo. Agora, quando a gente entende esse processo, a gente tem melhores condições de atuar nesse processo histórico, né, que não é pré-definido por nada,
né, nem por ninguém. Mas nós podemos, sim, intervir na realidade histórica e fazermos a história, né, não absolutamente como desejaríamos que fosse a história, mas nós temos papel ativo na transformação da história, porque a história só é feita por nós. É o assunto do capítulo 2, né? O capítulo 2 do texto do Sérgio Lessa e do Yves Toné, eu vou tentar fazer um movimento aqui com vocês para que a gente possa acompanhar o texto juntos. Vamos lá. O capítulo 2 é intitulado assim, A relação do homem com a natureza, o trabalho. Então aqui agora a gente vai falar do trabalho. E vocês vão observar que a questão da história, ela está embutida imprescindivelmente com essa construção humana que é a atividade de trabalho. Tudo bem? O trabalho que nós vamos falar aqui não é o trabalho do Jean, do professor Jean, o teu trabalho, o trabalho de João, de Maria na fábrica ou no comércio, né? A gente vai falar do trabalho enquanto categoria ontológica. Em outro momento eu gostaria de dar um curso explicando um pouco mais sobre as diferenças entre uma leitura epistemológica da vida, gnoseológica, e uma leitura ontológica. Muito bem, mas isso é um assunto para uma próxima aula. Nesse momento aqui, então, o objetivo do capítulo do livro é explicar para nós como se dá essa relação entre homem e natureza. Bom, gente, eu vou contar uma história aqui para vocês, uma anedota, né, que muitas pessoas contam, Sérgio Lessa já contou, o Ivo conta, todo mundo conta essa história, e a história é mais ou menos isso. Prestem bem atenção nessa história, porque ela vai ser importante para a gente extrair dela alguns elementos para que a gente entenda o que é esse processo de trabalho. Tudo bem? Vamos voltar à imagem primeiro aqui. Então, observe. Imagina o seguinte. Existe um personagem, uma pessoa chamada Ikurshik. Ikurshik é um ser humano que vive num momento, vamos chamar de pré-história, né, há muito tempo. E, acima de tudo, Ikurshik é um covarde. Ikurshik tem medo de tudo e mais um pouco. Bom, não é por maldade, mas ele é uma pessoa que se amedronta rapidamente com muitas coisas. E não era sem motivo. Na comunidade que Ikurshik morava, existia um problema muito sério acontecendo. Existia um tigre gigantesco que estava comendo as pessoas, matando as pessoas, etc. e tal. E aí, cada membro da comunidade tem uma função ali, tem pessoas que trabalham com a defesa, outros com a agricultura, com a pesca, etc. e tal. E o papel dos homens ali era literalmente a defesa da comunidade. Bom, e Ikurshik sempre tinha uma história. Quando saíam para poder caçar, capturar o tigre, que era um problema, que assolava a vida das pessoas naquele momento, Ikurshik sempre tinha uma história dizendo, não estou bem hoje, não estou legal. Chegou uma hora que pegou mal, né? E aí as pessoas chegavam, né, os responsáveis, Ikurshik, está ficando feio, porque você tem uma responsabilidade, assim como nós temos aqui, etc e tal. E o curso, não, tudo bem, aqui estava com uma dor de cabeça ali, né? Daí, enfim, vamos ver como é que fica amanhã. No outro dia de manhã, saíram para poder caçar esse tigre que assolava a vida das pessoas. E curso, vambora. E curso sempre com uma desculpa e não estou bem hoje. E curso, o pessoal já, vambora. E curso, a mesma história de sempre. E curso estava mal com aquilo, ele não estava feliz com aquilo, mas ele estava mal, mas ele tinha medo, horas bolas. Ora, veja você, um tigre gigantesco, né, assolando e matando as pessoas, é lógico que é razoável ficar com medo, não é verdade? O fato é que as pessoas saíam e voltavam, alguns morriam nessa empreitada, e Ikurshik só ficava cada vez mal, cada vez mal. E as pessoas constantemente conversando com o Ikurshik, a gente precisa da sua ajuda, né? A gente é um coletivo, é um trabalho que nós fazemos juntos e tal. E Ikurshik, eu vou, é que quebrou minha machadinha. Machado é um instrumento de trabalho, machadinha. Eu estou fazendo outro. Ele, tudo bem, né? O pessoal foi de novo, aquela história toda, e Ikurshik lá trabalhando, né? Ikurshik, né, ele vive ali naquela localidade, ele conhece aquele espaço, ele fala, bom, deixa eu ver, eu vou fazer um machado. Eu preciso de pedra, eu preciso de madeira, eu preciso de cipó, fibra vegetal. Bom, eu sei que ali tem pedra, ali tem, guarda isso, ali tem pedra, rocha, pedra. Ali eu sei que tem madeira, uma madeira que é boa para o machado, uma rocha específica, um sílex, que vai ser ótimo para o machado. Um cipó, eu sei que tem um cipó, uma fibra vegetal ali, muito boa em tal região. Então, Ikurshik, dentro da sua casa, vamos chamar assim, da sua residência, ele pensa aonde e como dar uma solução para aquela situação. A situação era construir um machado. Só que Ikurshik construiu um machado descomunal. Um machado, como diz aqui na anedota, né, inclusive colocada pelo Sérgio Lessa,
Ele constrói um machado descomunal. Esse machado era gigante, pessoal. Imagina um machado gigantesco, né? Que vai de uma ponta a outra da sala onde você está. E o pessoal chegou lá e Curte, vamos. Falei, vamos. Curte tudo. O pessoal estranhou. Falei, poxa, Curte. E prontamente já respondeu sim, vamos embora. Né? Só pegar um machado. Ele vai lá e pega aquele machado gigantesco. O pessoal olha e fala, pô, esse machado aí, você não vai conseguir entrar no meio da floresta tropical. Não tem como entrar com um machado desse tamanho na floresta de Curte. E Curte falou, tá. A questão é que Curte não foi, mais uma vez, caçar o tigre feroz que estava ali detonando a vida das pessoas. E Curte ficou ali na comunidade, né? De verdade, ficou mal, né? Mas de repente Curte observa que para uma outra atividade, esse instrumento que ele criou, descomunal, esse machado descomunal, era bastante útil. Por exemplo, atividade extrativista, né? Coletar os cocos. Imagina, o coqueiro, você subia lá em cima, cachimarimbondo, abelha, qualquer outro tipo de coisa. Agora com aquele machado descomunal, é claro, tinha o desafio de levantá-lo. Uma vez levantado aquele machado, era só dar uns pipoquinhos e os cocos caíam, não precisava subir aquela coisa, era tudo muito mais rápido, né? Então foi extremamente efetivo neste sentido, né? Sem querer deu certo. E Curte ficou feliz, a comunidade, parte da comunidade ficou feliz, ele fazia falta na caça ao tigre, mas ele começou a ter uma função extremamente interessante, né? E Curte, é lógico, não era ele era, acima de tudo, um covarde, mas ele não era uma pessoa de mão cansada, uma pessoa que não estava afim, que queria viver nas custas dos outros. Não era nada disso, né? Curte tinha medo mesmo, né? Eu, não sei vocês, mais uma vez, eu teria muito medo também. O fato é que Curte ficou muito feliz, porque agora ele via um sentido na sua existência em comunidade ali, voltar a ter um sentido, né? Ser útil para o todo. E nesse sentido, Curte estava lá totalmente empolgado, né? Só que agora veja as bolas, né? Ao entardecer, o sol ia caindo fora, né, e escurecendo, e aí o pessoal voltava para a questão de segurança, evidentemente, para a comunidade, né? E voltando para a comunidade, e Curte, não, eu quero mais um pouco, vou ficar mais um pouquinho. E ficou lá, cortando, porque no outro dia era só chegar e catar os cocos que já estavam no chão. Poxa, olha que coisa mais maravilhosa, né? Ganhava tempo, etc e tal, no sentido de ser útil para as pessoas aquela atividade. E Curte ficou lá, e aquela empolgação toda estava realmente escurecendo. E Curte ficou um pouco preocupado, porque, imagina, atrás dele, o mato começou a se mexer. Imagina o mato se mexendo, uma moita se mexendo. E Curte começou a ouvir uns passos, alguma coisa desse tipo, se aproximando dele. E Curte, que era acima de tudo um covarde, né, fica amedrontado, é óbvio, tremendo, aquele machado gigantesco, né, e de repente ele escuta um grito. Eu não sei imitar tigre, vocês vão me desculpar, mas eu não sei imitar tigre. O fato é que ele escuta atrás do seu corpo um ataque, e ele assusta, amedrontado, e cai e desmaia imediatamente. Depois de algum tempo, Curte abre um olho, abre o outro olho, com os dois olhos abertos, e Curte fala, será que eu estou vivo? Será que eu estou morto? O que aconteceu aqui? E Curte olha para o lado e vê o tigre, é verdadeiro, o tigre partido ao meio. O machado de Curte caíra e partir ao meio o tigre, sem ele perceber, sem pensar nada disso, né? E nisso tudo, muito rapidamente, o pessoal já procurando, cadê o Curte? E o Curte observando que o pessoal vinha chegando, e o Curte olhando pro tigre, olhando para ele, o tigre partido ao meio, e o Curte já viu, cadê o Curte? As vozes chegando mais proximamente, e Curte já levanta, mete o pé em cima do tigre e espera a galera chegar. E Curte, você está aí? E o fato é que Curte saiu nessa história como aquele que resolveu o problema da comunidade. Eu sei que essa história pode parecer um pouco banal, mas não é. Não tem nada de banalidade aqui. E Curte passou a ser respeitado, ser o representante da defesa da comunidade. Mas Curte não tinha pensado em nada disso. Em absolutamente nada disso. Então essa historieta, né? Eu não sou ator, é claro, então me deu desconto aí. Essa historieta, ela é importante para ilustrar algumas coisas, né? Que está aqui no nosso debate. A relação do homem com a natureza. Ao intervir na natureza, o homem transforma a natureza. E ao transformar a natureza,
ele transforma a si também. E Curch era um antes de fazer o machado descomunal. É outro depois dos resultados que ele nem imaginava, nem esperava. E não é só uma mudança substancial em relação ao indivíduo Kursk, mas à comunidade em geral, né? Ou seja, é uma ação individual do Kursk que tem repercussões evidentemente em relação a ele, o indivíduo, e também o grupo social, a sociedade na qual ele vive. E Kursk, quando vai construir um machado descomunal, antes, lembra? Pedi para vocês prestarem atenção, antes de construir o machado, ele pensa aonde é que eu tenho os elementos da natureza que constituirão um machado. Ele pensa o machado primeiro e depois executa o machado. Quando ele pensa em fazer o machado, ele não tem nas suas mãos madeira, pedra e cipó. Mas ele tem um conhecimento prévio que possibilita ele, guarda essa palavra pessoal, possibilita ele pré-idear, desenvolver teleologia de como buscar, aonde buscar, que tipo de madeira eu falei, não é? Mas que tipo de pedra, que tipo de cipó, que tipo de machadinho eu posso fazer. Tudo isso sem sair do lugar. Essa capacidade teleológica, ou seja, a capacidade de pensar antes de executar. Essa capacidade de criar aqui na mente a coisa antes da coisa ser objetivada. Antes da coisa que penso existir de forma concreta. Não faço isso por osmose, faço isso a partir de um conhecimento previamente acumulado, né? Essa capacidade, né, de construir na cabeça algo que ainda não existe aqui no mundo real, pelo menos naquele caso. Então, nesse sentido, pessoal, essa história nos serve para poder entender um pouco sobre o conteúdo do capítulo 2, que é exatamente sobre, vai falar sobre prévia ideação ou pré-ideação, o momento teleológico individual, pode ser chamado assim também, e o momento de objetivação e exteriorização. A gente vai ficar só com esses dois aqui no nosso curso, que é objetivação e prévia ideação. Então, nesse sentido, é muito importante, né? O Kurch, ele cria na cabeça, né? Deixa eu, peraí que eu estou apanhando dos fios aqui. Ele cria na cabeça, primeiro, aquilo que será exteriorizado, objetivado, num segundo momento. Tudo isso faz parte de um processo de atividade, uma atividade vital, em que o homem se relaciona com a natureza. E ao se relacionar com a natureza, transforma ela, transforma a si também. E não transforma só a si, indivíduo, mas também grupo social. Daquele momento em diante que Kurch matou o tigre que assolava a vida das pessoas na sua comunidade, ele passou a ser o chefe da guerra, né, o representante gigantesco, e transmitindo isso de geração para geração. Tudo bem? Então, assim, é uma explicação um pouco bastante rápida, né? Mas existe uma dinâmica, né? Vocês sabem, acho que talvez está mais do que eu, que essas aulas de internet, elas têm uma dinâmica que tem uma lógica que não é necessariamente a mesma lógica de uma aula presencial. Então, nós temos que trabalhar de uma forma diferente com o tempo aqui. Então, nesse sentido, de uma forma muito resumida, mas supostamente muito honesta, essa historieta, que eu chamei de historieta, ela é importante para que a gente possa entender o conteúdo que a gente vai debater aqui nesse capítulo 2, né? Então vamos lá, o capítulo 2. O capítulo 2, a relação do homem com a natureza. A relação do homem com a natureza, ela é muito diferente da relação de outros animais. O homem, o indivíduo genérico, o indivíduo, né, homens e mulheres, gays, lésbicas, simpatizantes, transexuais, enfim, como você se entender, ou seja, o ser social, ele tem uma capacidade gigantesca de teleologia que os outros animais não possuem, né? Eles começam citando o exemplo que o Marx dá da abelha, né, ou qualquer outro animal que a gente possa pensar, que tem uma espécie de trabalho, olha lá, espécie com aspas de trabalho, não é trabalho, é uma atividade, Trabalho é só o ser humano que desenvolve atividade de trabalho. Essa atividade de trabalho, diferente de qualquer animal, abelha, cupim, vocês conseguirem imaginar aí, nós, seres humanos,
pré-ideamos, ou seja, nós criamos aqui na cabeça antes de dar vida aqui fora. Mesmo que aquilo que a gente dê vida aqui fora seja um machado descomunal que não serve para caçar o tigre. Mas nós somos capazes de desenvolver teleologia, né? E isso é importante, é um aspecto importante na constituição da atividade de trabalho. E por mais que a casa seja torta, eu consigo pensar a casa aqui. A abelha, o cupim e outros animais, eles vão construir uma abelha, uma colmeia, exatamente durante milhares de anos, da mesma forma, né? Os animais não fazem, não tem pré-ideação. Por mais que algum gato possa tentar te conquistar e dizer, não, esses gatinhos falam, esses gatinhos pensam, esses gatinhos aqui estão trabalhando, esses cachorrinhos, por mais que eles sejam fofinhos e bonitinhos, não. Atividade de trabalho é só o ser humano. Ah, mas professor, o meu gato, quando eu chego em casa, parece que ele já estava lá sentado me esperando. Olha, existem condicionamentos que nós colocamos para esses animais e isso não tira a fofura deles. Mas o ponto aqui não é falar sobre a fofura dos animais. Isso não é o ponto a ser considerado. Mas é a capacidade teleológica. Isso não tem. Ah, eu não estou acreditando que não tem. Golfinho não tem sindicato. Não existe o Partido dos Gatos Unidos para acabar com o capital. Não existe a Associação Internacional dos Cachorros que latem forte contra os seus donos. Não existe. Essa capacidade de pré-ideação é uma capacidade genuinamente humana. É o que nós sabemos até hoje, né? Inclusive de humanizar os animais. Então, vamos lá, ao capítulo 2. Queria fazer algumas considerações sobre esse capítulo 2, né? Lembrando a vocês que todo finalzinho de capítulo tem lá um resumo do capítulo, né? Então, eu vou lá no resumo desse capítulo. Então, ó, vou colocar aqui no texto para que vocês possam acompanhar também. Capítulo 2, a relação do homem com a natureza, né? O trabalho. Lembrando, pessoal, trabalho aqui, então, não é o trabalho de João, de Maria, no comércio, ou na fábrica, ou no campo, tudo bem? É o trabalho enquanto categoria ontológica. Eu não vou entrar nisso agora para explicar, né? Mas só para a gente se entender que é trabalho no sentido de atividade humana, atividade vital que o homem realiza diante da natureza, né? Que tem consequências gigantescas para a natureza e para o homem, tá ok? O homem indivíduo e o homem genérico, ou seja, toda a sociedade. Então, observem, eu gostaria de fazer uma referência aqui a esse resuminho final, porque a partir dele eu desenvolvo para vocês o conteúdo, né? Então, olha lá, resumo do capítulo. O item 1. Para existirem, estão acompanhando bonitinho aí, espero. Para quem está acompanhando no PDF que eu passei para vocês, é na página 21. Para existirem, os homens devem necessariamente transformar na natureza. Esse ato de transformação é o trabalho. Então, para esse nosso primeiro momento, pessoal, vamos nos contentar. As pessoas que têm um conhecimento avançado sobre Marx, há que ter paciência, né? Mas nesse momento vamos nos contentar, entre aspas, queremos sempre mais, mas a princípio vamos garantir o básico, né? Ou seja, trabalho é esse ato de transformação, né, que o homem promove na natureza. Tudo bem? Esse ato de transformação da natureza, ele é previamente pensado. É a pré-ideação. Vocês entenderam bem o texto? Deixa eu explicar isso com mais detalhes para vocês. A pré-ideação é um momento que eu projeto, é um momento que eu articulo o que é possível fazer para tal coisa dar certo. É o momento do pensar, é o momento do projetar aqui na cabeça. Mas atenção, projetar aqui na cabeça. Você pode até colocar no papel, mas você projeta na cabeça, você cria, você tem a capacidade de fechar os olhos e ver o machado que você quer fazer, ou outra coisa que você queira fazer, né? Esse momento é o momento da pré-ideação, é um momento do planejamento, pessoal. A objetivação, daqui a pouco a gente vai falar disso, é aquele momento em que eu coloco em prática, em ação, aquilo que foi pensado. Eu objetivo a minha pré-ideação. Nem sempre a objetivação consegue colocar, eu disse para vocês, né? A gente pode pensar em construir uma casa. E a casa, ao ser construída, está toda torta. É verdade, né? Fato é que a pré-ideação é o planejamento, é o projetar da coisa na mente. A objetivação é o exteriorizar, é o colocar para fora, na prática, concretamente, aquilo pensado. Isso não é separado, viu, pessoal? É um processo cognitivo, pré-ideação, pode chamar também de prévia ideação,
E a objetivação é o momento da prática. Ó, observa, teoria, pensamento e prática não são dissociáveis, fazem parte do mesmo processo. O momento da pré-ideação é predominantemente abstrato, né? Mas observe que é uma possibilidade de abstração, de pensamento abstrato a partir de um conhecimento historicamente já acumulado. Eu sei onde tem madeira, eu sei que machado é a junção de pedra, né? Quando eu olho para a natureza e vejo madeira, vejo pedra, rocha, vejo cipó, fibra vegetal, lá na natureza, isso é madeira, isso é pedra, isso é cipó. É na minha cabeça que eu crio o machado. Aí quando eu coloco em prática e objetivo essa pré-ideação, o machado pronto, descomunal ou não, eficiente ou não, feito o machado, ora as bolas, o machado não é mais o tronco que estava lá perto do riozinho, a rocha que estava debaixo ali na margem do rio ou numa encosta, ou o cipó, aquele que eu cortei da árvore. Ele não é mais cipó, simplesmente. A ciposidade continua existindo. A madeiridade continua existindo, a pedridade continua existindo. Mas agora, a minha pré-ideação objetiva é algo novo, que é o machado descomunal, ou uma machadinha, no caso da primeira que foi feita, né? Então, ou seja, aquilo chama machadinha. Você não olha para uma pessoa e fala assim, pega lá o pedaço de machado, mistura, desculpe, pega lá o pedaço de madeira com a pedra e com o cipó lá. Não, você fala machado, pegue o machado, descomunal ou não, né? Você dá vida a coisas novas, transforma, né? Esse momento da objetivação, esse machado pode sair afiado ou não afiado, tudo bem? Olha lá o segundo tópico aqui, pessoal, ainda do primeiro. O trabalho é o processo de produção da base material da sociedade pela transformação da natureza. É sempre, olha lá, aqui ó, é sempre a objetivação de uma prévia ideação. Vocês podem encontrar também só como pré-ideação, ou momento teológico individual. E a resposta a uma necessidade concreta. Da prévia ideação, lembra do projetar, do planejar, a sua objetivação, isto é, o trabalho. Então aqui, de uma forma resumida, é claro, a gente está falando que o trabalho ele é composto por dois momentos importantes. Há duas características importantes na atividade de trabalho, que é justamente, ou seja, trabalho no sentido de transformação da natureza, né? Relação do homem que transforma a natureza e transforma a si também. Existe a prévia ideação e a objetivação. Mais uma vez, para todo mundo entender. Prévia ideação é o momento que eu ideio, planejo. E objetivação é aquilo que eu coloco, ou busco colocar em prática, aquilo que eu pré-ideei. Tudo bem? Que eu planejei, que eu projetei. Quer um exemplo gostosinho, legal? Olha só, a aula que eu estou dando agora para vocês, ela está acontecendo agora, né? Agora observe, antes de eu vir aqui, ligar a câmera, mostrar os textos, como estou mostrando aqui, o texto, né? Eu planejei isso, eu pré-ideei. Eu falei, bom, naquele dado momento, antes da quinta-feira, vou apresentar a aula para o pessoal, então vou gravar a aula, vou organizar o conhecimento que eu quero sistematizar. Antes de tudo isso acontecer, antes de vocês assistirem esse vídeo, né, eu estou pré-ideando e colocando ali uma prática de atividade. Não é necessariamente a transformação direta da natureza, né, primária, mas só para poder, de uma forma didática, né, com todos os cuidados que isso tem, dizer para vocês, dar um exemplo concreto, né? Um professor, ao preparar a aula, ele está pré-ideando, ele não sabe como será a aula, ele planeja, ele tem uma ideia, ele quer que seja da tal forma, né? Mas o momento de aplicação da aula pode sair super diferente do que ele pré-ideou, né? Pode sair uma péssima aula, uma aula razoável, mediana, uma boa aula, etc e tal. Tudo bem? Eu posso, por exemplo, pensando em outra atividade, aqui o exemplo é relação direta com a natureza, tudo bem? Eu estou extrapolando um pouco aqui, falando do professor, que cabe também, é claro, mas seria já um outro tipo de trabalho, que é o trabalho no sentido mais genérico capitalista, né? Mas, ou seja, eu penso e depois coloco em prática, tudo bem? Isso, pessoal, é uma característica humana, seja na pré-história, seja no século XIV, seja nos dias de hoje. Nós estamos constantemente pré-ideando e objetivando. É que na sociedade capitalista, esse processo de trabalho ele vai ganhando outros contornos, né? Às vezes, a minha pré-ideação, na realidade, é só uma reprodução de algo que alguém pré-ideou para eu executar, né? Isso é um outro assunto, né, que a gente vai falar posteriormente em outros cursos. Mas nesse sentido aqui,
né? Ou seja, a pré-ideação é o planejamento e a objetivação é a concretude daquilo planejado, né? Ele continua assim: vale enfatizar que para Marx nem toda atividade humana é trabalho, mas apenas a transformação da natureza. Por isso que eu disse que esse exemplo do professor é um pouco forçado, porque Marx está falando, né, de um outro momento, independente da sociedade capitalista, que veio, é claro, resultar na sociedade capitalista. Veremos mais adiante porque isso é um assunto que, né, ao ler o livro vocês vão vendo. O item 2. Ao transformar na natureza, o indivíduo também transforma a si próprio e a sociedade. Olha, interessante isso, acabei de dizer para vocês. Todo ato de trabalho, acompanhando aqui comigo, ó, todo ato de trabalho produz uma nova situação, na qual novas necessidades e novas possibilidades irão surgir. Todo ato de trabalho modifica também o indivíduo, pois esse adquire novos conhecimentos e habilidades que não possuíam antes, bem como novas ferramentas que também antes não possuíam. A história do Icurt, nesse sentido, é bastante emblemática disso, né? Não existia o machado descomunal, não existia o posto do chefe da guerra, enfim, há uma transformação substancial na sociedade a partir da atividade de trabalho. E por mais que possa aparecer, e tem um momento individual do Icurt fazendo tudo isso, toda essa transformação na história do Icurt que eu falei para vocês aqui muito rapidamente, é uma transformação que muda a vida de toda a comunidade, não só a vida do Icurt. Item 3 aqui, no resuminho: todo ato de trabalho, acompanhando, ó, todo ato de trabalho, portanto, dá origem a uma nova situação, tanto objetiva quanto subjetiva. Essa nova situação possibilitará aos indivíduos novas pré-ideações, novos projetos, novos projetados, novos pensamentos. Desse modo, novos atos de trabalho, os quais, modificando a realidade, darão origem a novas situações e assim por diante. É literalmente uma atividade de trabalho da vida a possibilidades de outras atividades, né? E assim acumuladamente. Observe, quando o Icurt ele consegue fazer um machado, ele já tinha um referencial de fazer machadinho, né? Ele já sabe onde tem madeira, ele já sabe onde tem a melhor rocha, ele sabe onde encontrar o melhor cipó para amarrar essa rocha num cabo, numa madeira que vai virar cabo de machado, né? E depois outras atividades como criação de instrumentos diversos, como arco e flecha, canoa, martelo e assim vai, né? Isso muda substancialmente a vida das pessoas. Observe então agora o capítulo 3, o trabalho e sociedade. Então, eu estou tentando fazer uma junção do capítulo 2 e o 3 aqui nas explicações, né? Ou seja, o capítulo 3 vai falar dessa objetivação, né? Dessa sociedade, ou seja, essa história da criação do machado. O que é um machado? Machado é a criação humana, mas é uma criação humana que foi objetivada diante de necessidades históricas para além do desejo do indivíduo. Isso é muito importante. E é importante também dizer que esse indivíduo ele consegue criar um machado porque existem determinações da natureza da qual ele já tem acesso por conta desse conhecimento historicamente acumulado e vai ser possível dar vida ao machado, né? A partir do que existe na natureza. Não daria para fazer um machado de nuvens, né? Muito bem, pessoal. Então, nesse sentido, né, esse capítulo 2 e o capítulo 3, eles estão já associados a isso que eu estou explicando para vocês. Vamos guardar? Vamos revisar rapidinho? Atividade de trabalho é uma atividade humana, tudo bem? O indivíduo pensa o que vai fazer, nem sempre o que faz é igual àquilo que ele pensou. Ele pré-ideia, ele planeja, ele projeta e coloca na prática, né? Essa prática, essa ação é a objetivação, né? É o momento que eu vou colocar na prática, dar vida, concretude àquilo que eu pensei, só que teoricamente, né? Nem sempre aquilo que se objetiva é igual àquilo que de fato você pensou, né? Mas temos essa capacidade de criar aqui na cabeça antes de colocarmos aqui fora, né, aquilo que pensamos. Olha o resumo do capítulo 3, que para nós aqui é muito importante, né? Todo ato humano tem por base a evolução passada da sociedade, a situação presente concreta em que se encontra o indivíduo e suas aspirações e seus desejos para o futuro. Não há ato humano fora da história, fora da sociedade. Aqui, olha que interessante, que eu gostaria de deixar claro para vocês isso, né? Foi a explicação que eu já dei lá quando a gente estava ainda no capítulo 2, né? Falei para vocês, repito, capítulo 2 e 3 juntinhos aqui. Sobre a objetivação, pessoal. Vamos lá? Pré-ideação, planejar, pensar. Tudo bem?
a partir do mundo real, do mundo concreto, daquelas coisas que eu conheço e posso a partir delas pensar. E a objetivação? Vamos lá, acompanhem comigo. A objetivação resulta sempre em 3 níveis de generalização. Primeiro nível, o nível objetivo. O que é um nível objetivo? O objeto produzido passa, Machado no nosso caso, o objeto produzido passa a ser influenciado e a influenciar toda a sociedade. Olha só, ou seja, o objeto, pode ser, foi o Machado na história que eu contei, mas poderia ser qualquer outra coisa, influencia o indivíduo que fez ele e toda a sociedade. Sua história adquire, assim, uma dimensão genérica. Genérica no sentido de que não fica só no indivíduo, mas fica para todos os seres sociais daquele contexto. É agora parte da história daquele grupo social, daquele contexto da história humana. O segundo nível, né, de generalização. O segundo nível é o subjetivo. Olha lá. O nível subjetivo, que subdivide em 2 níveis, subníveis, sendo eles o conhecimento de um caso singular, como fazer este Machado, se eleva a um conhecimento acerca da realidade em geral. Esse conhecimento genérico da realidade pode ser aplicado em circunstâncias muito distintas daquela que originou. Se, observem, o Machado foi feito pelo Lecourte, foi usado numa situação extremamente distinta. E mesmo assim, uma vez usada sem querer e cortou o tigre ao meio, lembra dessa história? Esse Machado pode ter sido usado, né, e continuou sendo usado, hipoteticamente aqui, para atividade extrativista. Né? Ele nem foi feito para essas duas coisas. Né? E acabou se generalizando. Um segundo subnível, como diz aqui o Sérgio Ivo. O B. O conhecimento de um indivíduo se difunde por toda a sociedade, tornando-se patrimônio da humanidade. Isso aqui, turminha, o item B, é o que eu estou chamando aqui de conhecimento historicamente acumulado. Tudo bem? Agora olha esse item 3 aqui da nossa síntese do capítulo. O trabalho é o fundamento, olha lá, acompanhando o item 3, ó. O trabalho é o fundamento do ser social, porque, por meio da transformação da natureza, produz a base material da sociedade. Todo o processo histórico de construção do indivíduo e da sociedade tem, nessa base material, o seu fundamento. Isso aqui é da mais alta importância, no pensamento do Marx. Por quê, pessoal? Vamos falar assim, na época do Marx, tinha uma série de formas de explicar o mundo, a sociedade, etc. e tal. Uma das formas mais sofisticadas, era de que existia um ser transcendental. A história, tudo que existe na história é fruto do desejo de um ser transcendental. Pode chamar isso de Deus, se vocês quiserem. Né? Nessa perspectiva aqui de história, que é colocada por Marx, não. A história pertence aos seres humanos. E essa história feita pelos seres humanos é fruto dessa relação dos homens, digo ser social, ok? Ser genérico, é fruto das relações entre homem e natureza. Né? E isso gera um acúmulo histórico que muda, é uma base material que muda as relações e que influencia diretamente as relações. Então aqui, Marx ele acaba colocando para nós, né, uma nova perspectiva de pensar a história, a partir da centralidade da relação entre homem e natureza, ou seja, a centralidade do trabalho. Trabalho aqui, mais uma vez, essa relação entre homem e natureza, né, e não simplesmente o trabalho da carteira assinada, da azulzinha ou coisa do tipo. Tudo bem? E isso vai ser, então, o fundamento, né, da sociedade humana. Isso na perspectiva de Marx. Aqui, Marx está colocando para nós uma nova forma de pensar a humanidade. Não foi nenhum ser divino que fizeram os homens, e as relações sociais não são frutos do desejo de algo transcendental, mas resultado, né, conscientemente ou não, de relações humanas com uma base material que fundamenta a nossa sociabilidade. Tudo bem? Isso é o resuminho desse capítulo 3. O capítulo 4, que eu pedi para vocês lerem, né, esse capítulo também, ele vai fazer, o Sérgio Lessa e o Ivo Toné vai fazer uma síntese, né? Ou seja, vai de novo retomar os assuntos que eles colocaram nos capítulos anteriores. Tudo bem? Então vamos fazer o seguinte, vamos deixar esse capítulo 4 para a nossa próxima aula, que na realidade vocês já observaram que eu não fico só no conteúdo do capítulo do livro, ele é um referencial, um ponto de referência bibliográfica. Mas daí na próxima aula
nós vamos discutir, debatermos, né, o capítulo 4, fazendo o que ele propõe, retomando todos os assuntos do capítulo 1, 2 e 3. Tudo bem, pessoal? E aí nós vamos buscando a nossa finalização do nosso curso. Mas isso ainda tem mais uma semana. Vou colocar outro texto de apoio para vocês sobre esses assuntos, que são extremamente importantes. Então vamos fazer a nossa revisão zona de tudo aqui hoje. Nós falamos hoje aqui que o capitalismo, a crise do capitalismo é imanente a ele. Ou seja, o que quer dizer isso, Jean? Significa que o capitalismo, desde quando surgiu, pessoal, ele provoca crises. E quanto ele mais produz, mais crise ele provoca. Quanto mais riqueza ele dá vida, mais miséria também ele dá vida. Quanto ele mais faz o trabalhador produzir, mais ele empobrece o trabalhador, a classe trabalhadora. A classe no sentido conjunto, não só um trabalhador, ou dois ou três. Né? Quanto maior a quantidade de esforço que fazemos para produzir, maior a quantidade de energia que perdemos e que não é reposta pelo salário ou coisa do tipo. O capitalismo provoca crises absurdas, colossais para todos nós. Né? Portanto, é um sistema irracional. Vou colocar aí para vocês, como material de apoio, né, uma apostila para a gente poder entender um pouquinho as crises do capitalismo. Né? Eu acho que isso é muito bacana. Vou colocar também um documentário que o coletivo Terra Vermelha, né, dirigido pelo Onildo Lopes, lá de Mato Grosso do Sul, né? Conheçam aí o coletivo, né, as produções do Terra Vermelha, muito interessante. Nós fizemos um documentário, um mini documentário, muito rapidamente, a respeito da crise capitalista. Vou colocar o link desse documentário para vocês aí, ok? Na nossa sala. Então, falamos aqui de prévia ideação, falamos de objetivação. Eu comecei com uma história do Icurche, né? Lamentavelmente, eu não sou o melhor ator para falar essa história, mas a história não era para poder promover um momento de teatro e de arte necessariamente aqui, embora isso seja fundamental, mas para ilustrar didaticamente elementos centrais do pensamento do Marx apresentados aqui nesse texto, né? Que é justamente a atividade, a capacidade de desenvolver, né, a atividade de trabalho, essa relação simbiótica, essa relação entre homem e natureza, em que ambos se relacionam. Há uma centralidade da ação do homem, sim, mas a partir do mundo material já existente. Né? O homem vai desenvolver prévia ideações e objetivações. Prévia ideação é o pensar a coisa antes da coisa existir de fato. Isso nos diferencia de qualquer tipo de animal. Brinquei um pouco, né, em relação aos animaizinhos fofinhos, maravilhosos, e que atividade de trabalho não tem a ver com a fofura das coisas, mas tem a ver com a realidade material das coisas. Tudo bem? Objetivação? Colocar em prática, em ação. Não pode simplesmente resumir, simplificar ao absoluto, dizendo prévia ideação é o pensar, objetivação é o colocar em prática. Tem que considerar uma série de variáveis, né? Mas a princípio, sim, prévia ideação é o planejamento, é o projetar, que se dá de múltiplas formas, ok? Mas geralmente, ou seja, genericamente, perdão, ou seja, para todos nós, é aqui. É na cabeça que nós planejamos, pré-ideamos. É a capacidade teleológica. Beleza? Vamos guardar essa palavra importante. Telos, teleológica. É a capacidade de pensar aqui, criar aqui, o que depois eu vou tentar objetivar. Tá ok? Colocar na prática. É isso, pessoal, então, a nossa aula dessa semana. Na próxima semana nós voltamos com o capítulo 4, fazendo uma revisão zona de tudo e colocando outros elementos. É importante que você se inscreva no canal, né, para que você possa receber aulas e vídeos, né, que porventura serão colocados. Comentários dessa aula aí nos comentários, fazer os seus comentários é muito importante. Perguntas das mais variadas, faça aí, pessoal. Muito importante fazer pergunta. E é o canal que nós temos aí para poder bater um papo. Tranquilos, então? Um abraço para vocês. Até a próxima semana.